Curso Transporte Escolar. Convívio social, a responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB. Aula 54. Sinistro de trânsito. A responsabilidade civil e criminal do condutor relacionada ao Código de Trânsito Brasileiro pode ocorrer em decorrência de um acidente de trânsito, hoje chamado de sinistro de trânsito, de um ato infracional classificado pelo CTB como crime de trânsito, ou de ambas as situações. Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito, tendo como definição todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga, e ou em lesões a pessoas e ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Quando ocorre um sinistro de trânsito, a responsabilidade, até segunda ordem, recai sobre o condutor que causou o mesmo. Causas de sinistros: negligência, imprudência, imperícia. Em sinistro de trânsito qualificado como crime, a responsabilidade recai na esfera civil, responsabilização por lei da indenização à vítima do sinistro por ele provocado, podendo gerar danos morais ou danos materiais. Responsabilidade penal, definida a partir da violação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Responsabilidade civil, determina as maneiras pelas quais um indivíduo pode ser considerado culpado por um dano que causou a outros e a forma como essa responsabilização será calculada. Para isso, se leva em consideração três fatores: 1. O dano causado. 2. A comprovação de que o dano foi causado pela ação do indivíduo que se quer responsabilizar. 3. Se ele de fato é o culpado. Causas de sinistros. Negligência é o termo que designa a falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Imperícia, falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Dano material é uma lesão concreta que afeta o patrimônio da vítima. Assim, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada perda definida no ato do sinistro deva ser reparado civilmente. O culpado pela justiça será obrigado a reparar os danos causados, tais como danos ao veículo, despesas hospitalares com medicamentos e demais tratamentos. Dano moral. Já o dano moral tem relação com dor, aflição física, moral, vergonha, entre outras questões emocionais ocorridas em consequência do ato. É qualquer sofrimento humano que não é causado pela perda de um bem. Abrange questões relacionadas à reputação da vítima, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência e às suas afeições. Responsabilidade solidária. No direito civil, nem sempre somente o condutor tem o dever de responder pelos prejuízos que causou. A empresa de transporte cujo empregado provocou o sinistro também pode ser responsabilizada com a indenização pelos danos causados. Informações sobre a responsabilidade solidária. Ocorre quando o veículo que causou o dano é de propriedade da empresa de transportes e ou o condutor é empregado da empresa. Em alguns casos, a empresa é obrigada a indenizar até a carga transportada nos casos de avarias em decorrência de sinistro. Comprovada a culpa do condutor, a empresa tem a responsabilidade civil solidária de indenizar seu cliente pelos danos causados. Por se tratar de responsabilidade solidária, as vítimas podem acionar juridicamente o condutor culpado, a empresa para a qual trabalha ou ambos. Como a empresa é vista com maior condições financeiras de indenizar a vítima, na maioria dos casos é ela a parte processada, sozinha ou com seu empregado.
Caso o empregado seja o culpado pelo acidente, a empresa pode posteriormente e por meio da autoridade judicial exigir que ele lhe devolva o que foi gasto em indenizações. A responsabilidade solidária pode não se efetivar quando o veículo é de propriedade do próprio condutor autônomo e não possui a identificação da empresa. O condutor não é empregado fixo, mas alguém contratado sem exclusividade para a prestação de um determinado serviço. O condutor autônomo cabe a responsabilidade com danos materiais e morais causados a outras pessoas que não sejam clientes da empresa de transporte. Fim da aula 54.